Você já ouviu falar de graça? Graça significa favor imerecido, um dom estabelecido por alguém que não merecia. É como se alguém estivesse pronta a ser condenada e de repente um juiz concede uma graça, um benefício que aquele acusado, aquele réu, ele não merecia. Estamos falando basicamente dessa relação. Agora, existe um outro fator quando essa graça é concebida, que é a concepção de transferência de graça sobre graça. Ou seja, uma vez alguém sendo agraciado, ele vai ser agora agradecido por todo esse favor, mas a gratidão não só de lábios, agora de ação para com outras pessoas. Assim como alguém foi graciosamente favorável a mim, eu agora serei graciosamente favorável a outra pessoa, porque eu fui beneficiado, agora irei beneficiar a outra pessoa. Sobre isso, queremos falar hoje nesse devocional. O assunto é sobre a graça do perdão na família. O quanto que existe essa graça presente nas famílias, nos contextos familiares que nós conhecemos. Quando entendemos a graça de Deus, precisamos entender que uma vez que fomos agraciados, assim como essa comparação que nós fizemos no início, de um réu que foi acusado, mas foi agraciado e absolvido por um juiz, assim também somos nós, uma vez condenados pelo pecado, nós fomos absolvidos por Jesus Cristo, nosso Senhor, uma vez que recebemos e aceitamos essa benevolência, essa graça cedida por Deus para a humanidade mediante seu Filho, Jesus Cristo. Pois bem, Jesus contou uma parábola, e essa parábola está lá em Mateus capítulo 18, os versículos são do 21 ao 35, que fala basicamente sobre essa história, narrando. O enredo é basicamente esse. Narra uma história de um homem que devia algo ao rei e ele não conseguia pagar. O rei, como era de costume daquela época, ele trazia à sua presença a pessoa, seja rei ou qualquer outra pessoa civil, trazia a sua presença e cobraria aquilo que era imposto, aquilo que era devido a ser entregue. E aquela pessoa, quando não tinha a pagar, ele era preso com a sua família e aí ele ficaria preso até a segunda ordem daquela pessoa que mantinha a dívida sobre o outro. Aqui nessa parábola, no capítulo 18 de Mateus, a história é bem clara, ela narra que esse homem chegou diante do rei e disse que não tinha como pagar. A dívida dele chegava em torno de 300 milhões de dólares. Se nós fizermos a conversão para o dia atual, hoje o dólar está cotado a 5,56, daria próximo a 1.700.000.000, ou seja, 1 bilhão e 700 milhões, ou seja, 1,7 bilhões de reais. Se fosse hoje, a contabilidade seria essa. Então, 300 milhões de dólares multiplicado por 5,6 aproximadamente, daria próximo de 1,7 bilhões. Seria que você conseguiria pagar? Aí você pode até pensar, mas nesse contexto, alguém que fosse muito rico, hoje na nossa atualidade, poderia pagar. Então é possível alguém pagar. Não. Quanto mais você tem dinheiro, maior é o seu custo, maior é o seu status, maior é o seu gasto. Então aquilo que para você é impossível nessas casas de bilhões, para aquelas pessoas seria pentalhões, né? Seria algo absurdo que eles também não poderiam pagar. Exatamente quando se trata do relacionamento de Deus com a humanidade e da troca, da paga. O homem não tem como pagar aquilo que não compete como ser humano, porque é algo sobrenatural. Ninguém pode derrubar uma aliança estando abaixo dessa aliança. Só é possível quebrar uma aliança quando alguém está acima dessa aliança. Então, o pecado jamais pode ser quebrado quando alguém está debaixo do pecado. Jesus só conseguiu
e foi o suficiente para nós porque ele nunca pecou. Jesus foi o Cordeiro Pascal que tirou o pecado do mundo porque ele foi puro, inocente, imaculado, o Filho de Deus. Então Jesus estava acima da aliança do pecado, não foi submetido ao pecado. Logo, a morte não teve domínio sobre ele, o pecado não teve domínio sobre ele, porque a eternidade estava nele. Ele foi puro durante o tempo de estadia aqui na Terra como 100% homem que foi. Mas essa passagem, essa parábola que Jesus conta, é para nos mostrar que é impossível aos olhos humanos nós conseguirmos o perdão do Rei dos Reis se não for mediante a graça dada por Ele mesmo sobre nós. Então, quando Ele nos oferece a graça, Ele diz, você agora é agraciado, e agraciado precisa agraciar a outros. Isso é algo que foi imposto pelo Rei. Ele disse, vá, eu estou te perdoando e viva em paz. Mas é interessante que nessa parábola de Mateus 18, 21 ao 35, ele, ao sair da presença do rei, o primeiro homem que ele encontrou que o devia, ele pegou pela beca, colocou na parede e disse, você agora vai me pagar aquilo que deve. E aquele homem, assim como ele, disse que não tinha como pagar, e ele disse, então vou prender você e a sua casa, a sua família. E aquele homem pediu por misericórdia, e ele não aceitou as misericórdias. Os amigos, os servos, aqueles que estavam em volta daquele servo mau que foi perdoado, foi até a presença do rei e contou a história. O rei chamou até a sua presença e indagou por que ele fez aquilo. Ele disse porque aquele homem me devia. E o interessante disso tudo é que aquele homem que foi agraciado, ele não tinha generosidade e a graça suficiente para perdoar e para abençoar o outro. E essa realidade está presente nos nossos dias, na nossa vida, na nossa casa, no nosso meio, em todo o ambiente que nós cheguemos, porque é uma realidade da humanidade. Aqui, nessa lição de hoje, o que nos traz à tona é que o próprio rei que indagou aquele servo, ele ecoa aos nossos corações hoje, representado pelo próprio Deus. Se eu te perdoei, por que você não leva adiante esse perdão? Por que você não transfere esse perdão? Agraciado não significa absorver a graça apenas para si, mas agraciar outros que estão precisando também desse benefício. A gente precisa entender que eu e você, nós somos cartas vivas para esse mundo. Somos, na verdade, arautos do rei. E se por acaso nós que somos arautos do rei, somos uma dádiva da bondade do rei sobre nós e que não passamos adiante aquilo que recebemos, seremos vistos pelo mundo, seremos lidos como cartas pelo mundo. E as pessoas, quando não enxergarem em mim e em você algumas relações de benefícios, de graça, de favor que um dia fomos alcançados, eles mesmos irão à presença do rei, irão nos acusar diante desse rei, o qual vai nos trazer à sua presença e perguntar por que nós não fizemos isso. Algo bem importante que me chama a atenção aqui nessa passagem, repito, Mateus 18, a gente viu o texto fala do verso 21 ao verso 35. O último versículo desse capítulo, ele fala o seguinte, assim também o meu pai, relacionando o rei que perdoou a dívida do servo, assim também o meu pai que está no céu fará com você, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. O que é que ele está falando? Como que fará o rei a respeito daqueles que não perdoam? Se você voltar, versículos anteriores, ele vai, no versículo 32, ele vai dizer, então o Senhor chamará aquele servo
que ele disse que não quis perdoar e vai dizer: servo mau, servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Lembra do valor? 1,7 bilhões de reais? Fazendo a conversão basicamente para a nossa moeda. Será que você também não deveria ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos até que ele pagasse toda a dívida. Esses carrascos aqui significa condenação, significa aquele lugar de tormento eterno. A condição para nós estarmos com Ele em um lugar extraordinário é nós transferirmos aquilo que um dia recebemos do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, seja em qualquer âmbito. Estamos falando no âmbito familiar, mas isso pode ser estendido a qualquer âmbito. Aí você vai pensar e vai refletir sobre qual âmbito que você precisa dispensar ou transmitir o perdão a outra pessoa. O fato é que, da forma como você age com o outro, Deus vai agir com você. Ele tem um amor e ele tem um carinho muito grande e ele dispensa da sua dádiva, do seu perdão, da sua misericórdia sobre toda a humanidade. Existem alguns que não querem morrer com aquela dívida. Outros imploram pelo perdão e o Senhor concede, mas é insensível a perdoar o outro que também está o devendo. Nesse contexto, a gente precisa aprender que em nossos elos de relacionamentos precisamos perdoar de tal forma e de tal ponto que Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, seja glorificado, honrado para todo sempre através de nós. É essa a mensagem que nós queremos passar nesta manhã. E aqui queremos finalizar com os 2 pedidos de oração pela família. O primeiro deles, por seu próprio coração, peça a Deus a capacidade do alto para liberar perdão, receber perdão e viver uma vida livre. Esse é o primeiro pedido. O segundo pedido de oração é por sua família, para que haja uma libertação, para que haja uma liberdade, uma transferência do verdadeiro perdão. E por meio disso, que venha a restauração completa e profunda dentro do seu lar. Vamos orar? Ó querido Pai, obrigado, Senhor, obrigado por esse momento, obrigado por tua compaixão conosco, por teu perdão. Pedimos em nome de Jesus que haja, Senhor, transferência de perdão, Senhor, nessa hora, nesse dia, sobre cada lar, cada família. Que haja restauração, Senhor, nos ambientes relacionais. Assim oramos, Senhor, e te pedimos que o teu amor seja compreendido e seja, Senhor, entendido e absolvido por todos, Senhor, que estão agora em um lar, movido por medo, por prisão, por angústia. Declaramos paz sobre este lar, em nome de Jesus. Amém.